Paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma reflexão na palavra de Deus, na palavra do Senhor, para a edificação, da igreja que está em cada um de nós, em nossos corações. Amém? Então, antes de iniciar, eu vou convidar todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo para nos guiar aqui neste estudo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Teu Espírito em Jesus, pedimos, Senhor, o Espírito Santo de Deus nos guie, nos ilumine, nos dê entendimento, direcione o estudo e a palavra de hoje. Estamos aqui reunidos em Teu nome. E que o Teu poder manifeste no Espírito Santo esteja aqui conosco. Não o poder místico ou sobrenatural, mas o poder da consciência, do entendimento, para que possamos entender a passagem de hoje, uma passagem histórica, mas que ela também toque em nossos corações, para que possamos tirar lições ou aprendizado do que vamos estar estudando hoje. A oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido a todos para abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel. Hoje vamos estar lendo o capítulo 25. Ezequiel 25. 735 do Antigo Testamento. 735. Lá embaixo. Amém? Amém. Vou fazer a leitura então do texto. Profecia contra Amon. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas, e eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste as palmas, e pateaste, e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos, e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberá que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, dá-las-eis aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus:
também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. E profecia contra a Filístia. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruir e com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa de mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Amém? Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Continuando nossos estudos aqui no livro de Ezequiel, né? A ideia inicial eram dentro das parábolas do Antigo Testamento, né? Nós falamos sobre as parábolas e 4 parábolas estavam no livro de Ezequiel. Essas parábolas que nós estudamos no livro de Ezequiel, e estudamos também um pouquinho sobre ele, né? Quem era o profeta Ezequiel, já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre a viuvez dele. Todas essas passagens, elas se encontravam na primeira parte do livro de Ezequiel, que foi até o capítulo 24. Então eram passagens, né, profecias, parábolas, a vida de Ezequiel, mas todas tendo como pano de fundo a nação de Israel, né? Profecias para a nação de Israel, profecias, parábolas, exortações, lamento. Então, do capítulo 1 ao capítulo 24, Ezequiel exerceu o ministério dele para a nação de Israel, até a queda de Israel para a Babilônia, na Nabucodonosor, que também foi profetizado, o que nós falamos aqui. A partir do capítulo 26, especificamente do capítulo 26 até o capítulo 32, Ezequiel vai estar falando para as nações vizinhas a Israel. Todas as nações vizinhas. Então, ele vai falar, como nós estudamos aqui, né, no domingo passado, para a nação de Tiro, que estava ao norte. Hoje nós trouxemos as profecias de Ezequiel para as nações que estavam a leste e a oeste, né? Então, Amon, Moabe e Edom a leste e a Filístia a oeste. E, posteriormente, vamos trazer também um estudo sobre as profecias contra a nação de Egito, do Egito que estava ao sul. Então, essas mensagens de Ezequiel para as nações ao redor ali de Israel são mensagens de julgamento, né, contra nações que maltrataram e oprimiram o povo de Israel. Então Deus, né, ordenou a Ezequiel para profetizar contra essas nações, e hoje nós vamos estar falando aqui dessas profecias contra os amonitas, os moabitas, os edomitas e os filisteus. Então ele fez a profecia de que cada uma dessas nações experimentaria julgamento e punição por sua crueldade para com o povo de Israel. Então, cada capítulo ele vai estar detalhando, né, os pecados, as iniquidades que essas nações praticaram contra Israel. E nós vamos estar falando aqui um pouquinho, é um contexto histórico, né? Mas eu acho que dentro do estudo é muito interessante até para a gente entender quais nações que eram essas. Então vamos lá.
A primeira nação é a nação de Amon. Então Deus se voltou, através de Ezequiel, para os amonitas, profetizando contra eles. Quem eram os amonitas? Os amonitas é uma nação irmã de Israel. Quem são os filhos de Amon? É a descendência que veio de Ló e uma de suas filhas. Isso vai estar lá no livro de Gênesis. Depois, quem quiser dar uma lidinha, está lá em Gênesis. Gênesis 19, a partir do versículo 30, mais ou menos ali. Então, versículo 36 a 38. Então, era uma nação irmã. A origem da nação de Amon era Ló, que era parente de Jacó, sobrinho de Abraão. Então, como eu disse, eles viviam a leste ali da nação de Israel e sempre tiveram uma atitude hostil contra o povo de Israel, mesmo sendo uma nação, em tese, uma nação irmã. E Deus mandou que Amon chamasse os amonitas para ouvirem a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor também era o Deus dos amonitas, embora eles não o reconhecessem. Eles serviam aos deuses Milcom e Quemos. Isso vai estar lá nos livros de Reis, que fala sobre a idolatria dos amonitas a esses deuses. Então o Senhor, Deus das nações, ele mesmo sabendo que os amonitas não cultuavam, não o seguiam, Deus ele entendia que eram parte do povo, que um dia foi o povo escolhido, e que dessa forma, dentro ali do entendimento ali da religião judaica, eles também deveriam prestar contas ao Senhor, devido a essa origem dele. E esses amonitas, mesmo sendo da mesma descendência de Abraão, sendo uma nação ali, em tese irmã de Israel, eles se alegraram muito com a destruição do templo. Como está falando aqui no versículo 13, capítulo 25. Visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, quando foi assolado, quando Israel foi assolado e quando Judá foi para o exílio. Então, o que a nação, os amonitas fizeram, foi um regozijo muito ruidoso, de tudo de mal que estava, de tudo que estava acontecendo com a nação de Israel. Eles achavam ali na sua mentalidade idólatra, aqueles pensamentos que eles tinham, que eles com essa queda ali do templo, com a queda ali do povo de Israel, os deuses deles é que seriam então senhores ali daquele povo, daquelas nações. E Deus, através de Ezequiel, lança a profecia de que eles, por causa disso, por causa dessa iniquidade, por causa deles se regozijarem diante a queda ali tanto da profanação do templo quanto da queda de Israel e Judá, que foram exilados, que eles seriam entregues ao poder dos filhos do Oriente. O que foi o que realmente aconteceu, eles foram ali tomados por aqueles povos orientais ali, os beduínos, os árabes, os sírios. Essas nações acabaram por invadir, posteriormente, esse reino de Amon e assolá-los. Deus fala aqui, o Senhor os fará sentir que estão lidando com Deus que disciplina seu povo, mas também disciplina aqueles que se alegram com a disciplina do povo. É o que fala ali no versículo 4. Então, e Deus ainda fala, sua capital, Rabá, será destruída. Em vez de pessoas, os animais encontrarão um lugar de descanso lá. E, como realmente aconteceu, Rabá é uma cidade que foi totalmente destruída e que não existe mais.
E ali no versículo 6, Deus ainda, através de Ezequiel, menciona uma outra razão para o julgamento, né, do rei de Amon, que foi aqui, ó. Visto como bateste as palmas e pateaste, e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel. Então, além do regozijo, ainda houve alegria, eles festejaram, eles se alegraram, batendo palmas, ou seja, se jubilando com o julgamento de Deus para com a nação de Israel. Então, Deus entendeu não, Deus declarou que eles foram, né, errados, que eles foram dignos do juízo em função, né, da forma como eles se alegraram com o juízo de Israel. E da mesma forma, aí continua a outra nação, que é Moab, os moabitas, tal qual os amonitas, também vieram da mesma linhagem de Ló, né? E Ló se deitou com as duas filhas, as duas conceberam, uma concebeu a linhagem dos amonitas e a outra a linhagem dos moabitas, conforme nos ensina o livro de Gênesis. Então, também era uma nação parente de Israel, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, Moabe desprezava o povo de Israel. Para eles, a casa de Judá, né, não era o povo escolhido, desprezavam o próprio Senhor ao negar, né, que o povo de Israel era o povo escolhido. E então eles são condenados, ou seja, vem esse juízo pela sua atitude, uma atitude arrogante, uma atitude de negar, né, o poder de Deus. Então eles estavam cegos, né, sobre tudo que tinha acontecido até então, todo o poder de Deus manifestado ali através da nação de Israel. Então eles negavam, né, e não aceitavam. Então também foi lançada a profecia contra Moab, e da mesma forma como Amon, Deus também fala que eu abrirei o flanco de Moabe desde as suas cidades fronteiras, para os povos do Oriente. São os mesmos povos, beduínos, os árabes, os povos que destruíram Amon. Saberão que eu sou o Senhor. Todas as profecias acabam assim: saberão que eu sou o Senhor. Porque Deus está mostrando que eles realmente negavam. É igual os amonitas cultuavam outros deuses, os moabitas negavam que o Senhor, o Deus de Israel, era o Senhor. E Deus fala: então vocês saberão através do meu julgamento que eu sou o Senhor. A terceira profecia contra o reino de Edom. Os edomitas, mais do que o reino de Moab e de Amon, eles têm uma ligação ainda mais forte com Israel, porque os edomitas são o povo descendente de Esaú, irmão de Jacó. Então, Jacó virou Israel, Esaú. Então, os edomitas seriam como se fosse um povo irmão. Se os amonitas e os moabitas eram parentes, né, vinham da linhagem ali de Abraão como sobrinhos, os edomitas eram como se fosse uma nação irmã, né? E então, literalmente um povo irmão, mas mesmo assim nunca houve uma afeição fraternal entre Edom e Israel. Eles sempre agiram com violência, sempre se confrontando. Mas aqui Deus está julgando Edom por eles terem agido com vingança, um povo hostil por vingança, por tudo que aconteceu dentro da história bíblica, de Jacó ter se tornado Israel, dado nome
aquele povo e as 12 tribos de Israel. Então, é como se houvesse um ciúmes e uma vingança. Então, eles agiam, então, essa ira, como que eu posso dizer, falta de afeição, essa hostilidade vinha por vingança. Então Deus também, através de Ezequiel, proferiu esse julgamento. Um julgamento da mesma forma forte, né? Eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, exercerei minha vingança por Edom, por intermédio do povo de Israel. Esse intermédio do povo de Israel, aqui a profecia não fica clara se seria em função de Israel já ter sido cativo da Babilônia, e aí a Babilônia se voltar também para Edom, ou se isso poderia ser uma profecia futura, né, já vindo aí dentro daquela linha na linha messiânica, na linha apocalíptica, né? Não fica claro, mas o certo é que essas 3 nações, que eram nações parentes de Israel, todas as 3 caíram. Ou pelos povos orientais, como foi o caso dos amonitas e dos moabitas, ou através da Babilônia, como é o caso de Edom e também da Filístia, que é o próximo julgamento. Os filisteus, eles já estavam a oeste, né? Na costa ali do Mediterrâneo, tinham um longo histórico de inimizade e competição pelo controle de Judá. A gente vê várias passagens bíblicas de guerra entre os filisteus e os israelitas. O verbo hebraico, né, então os estudos da Filístia, tem na própria gênese da palavra a vingança, né? E esses inimigos também receberam a acusação, tal como Edom, de agirem com vingança e também se enfurecerem com regozijo sincero, tal qual Amon. Eles também se regozijaram, aqui, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruir com perpétua inimizade. Então, assim eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei todo esse povo. Então era uma inimizade, era uma nação também hostil a Israel, né? E da mesma forma se deleitaram e se regozijaram com a queda de Israel. Então, esse capítulo traz o julgamento de Deus contra essas 4 nações vizinhas, e todas elas eram hostis, tinham um sentimento de vingança, se alegraram com a queda de Israel, ou seja, tinham sentimentos iníquos e, como tal, receberam esse julgamento do Senhor. Essas passagens nos trazem algumas reflexões, principalmente a primeira seria com relação ao julgamento de nações que não eram as nações escolhidas por Deus, que não era a nação escolhida, a nação de Israel. Porque até hoje a gente vê, principalmente nesse momento atual de guerra, onde aquele povo lá continua em guerra, a gente vê muita postagem, muita colocação de crentes evangélicos, né, pastores, tomando parte do lado de Israel e contra os palestinos, que hoje seriam, de certa forma, uma representação dessas nações. Como se Deus fosse Deus de Israel e não fosse Deus dessas outras nações. Mas aqui, em todas essas passagens de julgamento, Deus, através do profeta Ezequiel, ele termina falando: eles saberão que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Então Deus, ele é Deus de todos. Ele é o Senhor de todas as nações.
a questão da religião judaica, do povo escolhido, do historicismo bíblico, ele tem ali uma gênese de início de uma consciência coletiva da existência de Deus, e para que existisse essa consciência, teria que iniciar através de um povo, porque os outros povos já tinham tendências idólatras. A gente sabe, igual a gente está falando aqui, que Amon cultuava outros deuses. É porque eram nações que vinham evoluindo ao longo do tempo, tal qual a nação de Israel. Então, naquele momento, era necessário você ter uma nação que mostrasse o poder e a existência de Deus. E que foi onde que está todo o historicismo, todo o simbolismo do Antigo Testamento. Mas, desses acontecimentos, dessas profecias, a gente pode ter um entendimento de que mesmo essas nações rejeitando ao Senhor, Deus não abriu mão delas. Teve juízo? Teve. As profecias aconteceram? Aconteceram. Mas elas se cumpriram todas na vinda, na volta de Jesus, porque Jesus voltou e não voltou apenas para os judeus, voltou também para os gentios, como a gente sabe, e que o Evangelho fosse pregado para todas as nações. Mas as profecias daquela época, que eram realmente através do Espírito de Deus na boca daqueles profetas, eles aconteciam. Nós falamos sobre a profecia contra Tiro, aconteceu. Contra essas 4 nações, a mesma coisa, elas não existem. Não existe mais povo amonita, não existe mais povo moabita, não existe mais edomitas, filisteus, não existem. Hoje essas nações, esses povos, eles foram extintos, eles acabaram. Aquela região continua sendo ocupada? Sim. Existem hoje lá os árabes, os beduínos que invadiram aqui. As nações que invadiram essas nações sobre as quais foi lançado o juízo, elas existem até hoje. Existem árabes, os povos beduínos, eles ali estão no deserto, eles existem. Os sírios, eles existem. Existe a Síria, tem o Líbano, tem todas aquelas nações. Mas essas aqui, específicas, a qual Deus falou que iria destruir, que eles iriam acabar, que eles não seriam mais reconhecidos como homens. Quando ele fala que iria transformar Amon num curral de ovelhas, ou seja, porque aquele povo não existiria mais com aquela nomenclatura, com aquela genética, com aquela feição, com aquela ocupação territorial, aquela existência como povo mesmo. Porque naquela época, povo, hoje a gente fala em país, mas naquela época eram povos, ele misturava muito a questão política com a questão religiosa, então era um povo que não existe mais. Tal qual estou aqui nas Escrituras. Então, essa passagem nos leva a essa reflexão, de que hoje, quando a gente vê um período de guerra, não existe a nação que está sendo direcionada por deuses e outra nação ela está recebendo a punição. Não, isso se consumou em Jesus. Todas as nações hoje são povo de Deus. E a guerra, ela é consequência da ganância, da maldade, da iniquidade do homem, da busca por riqueza, da busca por poder político. Muitos tentam trazer que a guerra lá é uma guerra santa, que é profecia de Israel contra aquele povo. Não, as profecias elas já se cumpriram aqui. Todas elas foram ditas no Antigo Testamento, elas se cumpriram antes da vinda de Cristo. Todas elas, Tiro, do Egito, que nós vamos falar ainda, dessas nações menores, todas se cumpriram naquela época. Depois da vinda de Cristo, é o amor fraternal que tem que prevalecer. E a guerra, ela não vem de Deus. Aquela guerra ali é uma guerra por território, é uma guerra por riqueza, é uma guerra por petróleo, é uma guerra que tem todos os elementos para impulsionar.
menos o elemento espiritual. Então, no nosso lado espiritual, nós temos que entristecer, nós não temos que tomar partido, nós temos que orar tanto pelos palestinos, quanto pelos israelenses, pelos inocentes, por aqueles que estão sofrendo nesse momento pela ganância do homem. Essa passagem também nos faz uma reflexão sobre a questão de parentesco. Não tem como deixar de falar sobre isso. Das 4 nações aqui que receberam a profecia, 3 eram parentes de Israel, né? Uma nação em tese irmã e 2 primas, vamos dizer assim. Isso nos leva para uma reflexão de como muitas vezes a relação de parentesco ela não vai se tornar uma relação espiritual. Muitas vezes os parentes próximos eles pensam diferente, professam talvez religiões diferentes, têm entendimentos diferentes e podem querer nos levar para um outro pensamento, para uma outra filosofia, uma outra religião, qualquer coisa que seja. Mas o que nós não podemos, o que nós temos que aprender com isso aqui, é que nós não devemos agir como essas nações. É não tratar o parente ou aquela pessoa próxima que pensa diferente da gente, tratar com desprezo, tratar com vingança, tratar com sentimento de regozijo quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo. Tudo isso são fatos iníquos aos olhos de Deus, como ele citou aqui em cada uma dessas profecias. Então isso, a gente pode trazer isso para os nossos dias também. Porque quantas vezes a gente é confrontado por um parente? Né? Jesus também nos ensina isso quando ele fala que ele é a espada que veio para separar, né, o filho da mãe, separar irmãos. É nesse sentido, é a separação espiritual. Se houver uma discordância, uma dissidência, um pensamento diferente, que seja com respeito. Mesmo que haja uma discordância, mas que seja respeitado. Às vezes você tem um parente próximo, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, que professa uma religião diferente, ou não professa religião nenhuma, ou tem uma filosofia de vida diferente. Cada um é cada um. É orar para que ele possa encontrar paz, que ele possa encontrar em Jesus, em Deus, um caminho certo, um caminho de consciência, para o bem. Possamos deixar que sentimentos ruins de nossa parte sejam regados, brotados, que eles cresçam, e que, ao contrário também, se houver esses sentimentos daquela parte para conosco, que nós possamos ter a humildade que Jesus nos ensina de entender que são entendimentos talvez do mundo, tem suas razões, e que nós devemos respeitar, e se não houver o respeito da outra parte, que a gente possa também afastar, mas sem enfrentamento, sem vingança, como aqueles povos daquela época faziam. Então, meus irmãos, é um capítulo que eu achei importante, apesar dele ser um capítulo histórico, né, trazendo ali mais essa reflexão sobre aquelas nações, mas a gente tenta também buscar ali um ensinamento, uma lição, um entendimento, para que isso possa ser trago para nossas vidas nos dias de hoje. E eu refleti muito sobre essa questão, né, de serem nações irmãs, de serem tão próximos, de virem da mesma raiz, e se odiarem tanto e se tratarem tão mal. Então, que isso, né, que a gente continue orando, que a gente continue buscando a elevação da consciência para que isso não aconteça conosco, com aquelas pessoas que nos servem. E, como as próprias profecias dizem, né? E saberás que eu sou o Senhor. Todas elas aconteceram para que hoje nós tenhamos a certeza de que Deus é o Senhor, e que tudo que está
profetizado para nós através de Jesus acontecerá. Não sabemos como. A destruição dessas nações foi ao longo do tempo, né? Foram várias e várias invasões, várias e várias guerras contra aqueles povos orientais, e que com o tempo, no estender do tempo, tal qual foi como a nação de Tiro, elas deixaram de existir. Amém? Amém.